Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trago aqui um vídeo muito especial que é sobre termos processuais básicos, né? Que todo estudante de direito tem contato, todo estudante de direito deve saber, e até mesmo quem não é estudante de direito, né? Você, como cidadão, é importante saber desses termos, né? A gente tem aí o direito como fonte, assim, essencial para qualquer probleminha que você tiver, você vai precisar do direito para resolver. Então, é muito importante ficar por dentro de tudo do mundo do direito, né? Estudar um pouquinho. E começando, eu escolhi 3 termos, né, para a gente falar sobre, que na verdade são documentos, né, essenciais para um processo judicial. Primeiro, a petição inicial. O que é a petição inicial? É o documento que dá pontapé no processo, né? É muito usada no processo civil, né? Qual estudante de direito nunca ouviu falar da petição inicial? Ela a gente já conhece logo no início da faculdade, vai até, né, a sua vida como profissional, como operador do direito. Por exemplo, eu compro um celular. Esse celular veio com defeito. O que vai acontecer? Para poder entrar com uma ação contra a loja, o meu advogado vai entrar com a petição inicial, porque nela vai estar apresentados os fatos, contar toda a história, fulano fez pedido de tal celular, o celular chegou com defeito, enfim, vai contar toda a história direitinho, os pedidos e pedir ao juiz que resolva a questão, né? Porque quando você faz uma petição inicial que não tem os pedidos, essa petição inicial ela pode ser considerada inépita pelo juiz, ele pode indeferir a petição, porque é essencial ter os pedidos. Como que eu vou entrar com o processo e não vou estar ali explícito ao juiz o que eu quero, o que o meu cliente quer? Não, então por que eu estou entrando com essa ação? Tem que ter os pedidos, senão a petição inicial será considerada inepta e deferida. Já no processo penal, a gente começa de maneira um pouquinho diferente, né? O Ministério Público é quem propõe a maioria das ações penais no Brasil, especialmente aquelas chamadas de ações públicas incondicionadas, como o homicídio, simples ou qualificado, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e o roubo. O roubo entra nesse rol de ações públicas incondicionadas. Gente, são muitos os crimes que entram nesse rol, tá? O furto não entra, porque o furto já é mais simples. Então, são crimes tão graves que o Estado, por meio do Ministério Público, tem o dever de agir independente da vontade da vítima, né? O processo começa com um documento chamado denúncia, feita pelo promotor e não pela vítima. Então, gente, quando ocorre um homicídio, essa pessoa que está ali sendo acusada do homicídio, de ter matado uma vítima, ela não vai ser, como que a gente fala, punida somente se, por exemplo, a família da vítima for atrás disso, lutar por isso. Não, gente. Esse criminoso ele deve ser punido imediatamente, deve haver as investigações imediatamente. O Estado tem que dar de conta disso, é questão de segurança, é questão de dever do Estado. Então, são crimes, né, que o Estado tem que dar de conta. Então, não vai ser feita uma petição inicial por um advogado, não. Nesses casos, vai ter a denúncia pelo promotor, tá? O promotor é responsável por formular, por redigir esse documento chamado denúncia, né? Se João, um exemplo assim, claro, né? Se João é investigado por homicídio, o Ministério Público analisa o inquérito da polícia e, se tiver provas suficientes, apresenta uma denúncia ao juiz, né? E a partir daí começa o processo criminal. Então, o documento que dá pontapé ao processo criminal é a denúncia,
feita pelo promotor. No processo civil, a gente tem a petição inicial feita pelo advogado e no criminal a gente tem a denúncia feita pelo promotor. Porém, a gente ainda tem outro documento, que é a queixa-crime. Quando que a queixa-crime é utilizada? Então, a gente tem também ações penais privadas. Quais são essas, né? Quais são os crimes das ações penais privadas? Crimes como calúnia, difamação ou injúria, né? São ações penais privadas. Por quê? Porque somente pode ser iniciada pela vítima ou por seu representante legal. Se eu fui caluniada, injuriada, se alguém usou a difamação para me atacar, o que eu vou fazer? Eu que tenho que denunciar, ou meu representante legal, não vai ser o promotor. Então, a gente vai entrar com a queixa-crime, que funciona como se fosse a petição inicial da vítima, certo? Então, esses 3 documentos, eles têm o mesmo objetivo, dar pontapé ao processo judicial, dar início ao processo judicial. Mas como são situações diferentes, crimes diferentes, a gente muda um pouquinho a estrutura do documento, quem faz, né? Porque são situações diferentes, tá? Então, um leve resumo, um resumozinho aqui. No processo civil, a gente utiliza a petição inicial, feita pelo advogado. No processo penal, ação pública, nas ações públicas, a gente utiliza a denúncia, feita pelo promotor. No processo penal, ação privada é a queixa-crime. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro sobre petição inicial, denúncia e queixa-crime. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.